É o programa Discípulos e Missionários que se inicia agora na nossa TV Canção Nova. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, membro da comunidade Canção Nova, e saúdo você, meu irmão, saúdo você, minha irmã, com a paz do Senhor. Nesse tempo litúrgico do Advento, vivendo a graça que Deus nos oferece nesse tempo. Hoje, dia 10 de dezembro de 2023, estamos no segundo domingo do Advento. Preparemos o caminho do Senhor. A figura de João Batista é uma das figuras que também uma das figuras que brilham, nesse tempo do Advento, para nos ajudar nessa bela preparação que o Advento, o tempo litúrgico, nos convida. Então, para conversar conosco sobre este tempo do Advento, o segundo domingo do Advento, contamos no programa Discípulos e Missionários com a presença de Dom Odilo Pedro Scher, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Bom domingo para o senhor. Muito obrigado. Bom domingo também. Segundo domingo do Advento. Olha aí. E a vocês todos também que nos acompanham. Bom domingo. Boa continuação no Advento. João Batista, precursor do Messias. De alguma forma, Dom Odilo, tendo em vista essa preparação que o Advento nos convida, João Batista ele é uma referência para nós, é uma referência para a Igreja nesse processo de preparar o caminho do Senhor? Sim. Durante o Advento sempre nós temos a figura de São João Batista no segundo domingo do Advento. Certo. Primeiramente porque, historicamente, São João Batista veio antes de Jesus e, como diz o Evangelho, preparou o povo para acolher o ungido de Deus, o Messias, Jesus. E porque a mensagem dele é exatamente aquilo que a Igreja faz e deve fazer neste tempo em relação a todos, em relação à humanidade. Esse chamado a preparar o caminho. A ideia do caminho é interessante. A ideia do caminho fala do fazer caminho, fazer estrada, né? Nossa vida é fazer caminho, né? Ir ao encontro. O Advento todo o tempo nos recorda que vamos ao encontro do Senhor. Por isso devemos nos preparar. São João Batista fala como devemos preparar-nos. Conversão de vida. Uhum. Se a vida é de pecado, mudar de vida. Não fingir, porque diante de Deus não se mente. Não adianta mentir para Deus. E produzir dignos frutos, diz São João Batista, dignos frutos de penitência. E, portanto, endireitar o caminho do Senhor, endireitar o caminho, se o caminho é torto, a vida é torta, né? Os vales serão preenchidos e assim por diante, o caminho pedregoso será alisado, quer dizer, a pedreira da vida, tudo mais serão, a gente pode dizer, os vícios, tudo aquilo que atrapalha, precisa ser preparado para correr, ir ao encontro do Senhor desimpedidamente. Aí, quanta coisa na vida, né? Amarra a gente, não deixa a gente ir ao encontro do Senhor com liberdade e com alegria. O tempo do Advento é isso, né? É um chamado a gente olhar como é que anda o meu caminho, como é que eu estou no meu caminho. É um caminho que leva a Deus, é um caminho cheio de obstáculos que dificulta a minha ida a Deus. Eu tenho caminho, eu estou perdido na vida, não tenho nem caminho. Lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Então, esse tema de São João Batista é muito bonito. E, de fato, a figura de São João Batista digamos, a personificação daquilo que é a própria Igreja, aquilo que deve ser o conjunto da Igreja, que deve constantemente chamar a conversão, ir ao encontro do Senhor. Dom Odilo, então, nesse tempo também do Advento, tendo em vista a preparação para o tempo litúrgico do Natal, mas também tendo em vista, como o senhor já explicou, a nossa vigilância por causa da vinda gloriosa do Senhor, seria importante nesse tempo os fiéis buscarem, por exemplo, o sacramento da penitência? Certo. O tempo do Advento deve se caracterizar
Isso aparece nos textos do Advento. É interessante observar as orações da missa do Advento, os prefácios da missa do Advento, como eles falam disso. Isto é, se caracteriza por uma busca intensa de Deus. A oração mais intensa, a escuta da palavra de Deus mais intensa. E, é claro, o sacramento da penitência, da confissão, como expressão da nossa conversão a Deus e a superação, eventualmente, de uma situação de pecado que nos atrapalha para ir ao encontro com Deus. Tempo do Advento, tendo em vista também, Dom Odilo, que nós ainda estamos, enquanto humanidade, lidando com a realidade de tantas situações conflitivas, guerras, ainda no Oriente, ali na faixa de Gaza, ainda também temos a guerra na Ucrânia, portanto, também o apelo que o Papa nos faz é de uma conversão a essa fraternidade, ao perdão, à reconciliação e também à paz. Essa é uma oportunidade importante no tempo do Advento? Sim. Sim, o próprio tempo do Advento, e não só, né, o anúncio do Evangelho de modo geral, deveria servir para isso, para se deporem as armas, para construir, né, pontes em vez de trincheiras ou levantar muros. A própria palavra do profeta Isaías, que aparece às vezes já no primeiro domingo do Advento, senão depois, quando ele diz, né, do tempo de paz que se deve estabelecer com a vinda de Deus, com a chegada do ungido de Deus. Lobo e cordeiro vão estar juntos. Exato. O lobo não vai mais querer devorar o cordeiro, né? A criança pode brincar com a víbora, né? A cobra venenosa, a criança de peito pode brincar sem medo. Para dizer, a reconciliação dos que estavam em luta, que queriam se destruir. Então, isso mais, é claro que se aplica à humanidade em lutas. É tempo de parar, é tempo de pensar por que nos queremos destruir, por que nos odiamos, e não cabe. E outra coisa que o profeta Isaías diz, num texto bonito que nós lemos no Advento, transformarão as suas armas de guerra em instrumentos de trabalho. As lanças e espadas serão refeitas para serem foices e instrumentos de trabalho para, naturalmente, trabalhar pacificamente, produzir alimentos. São os textos muito bonitos que falam exatamente do sentido do Advento e do que nós devemos fazer durante o tempo do Advento. Então, esse deveria ser um tempo de depor as armas, depor os ódios. Não precisa ser lá na faixa de Gaza apenas ou na Ucrânia, também na nossa casa, né? Talvez no ambiente do trabalho, com as pessoas que convivemos, aí também tem as faixas de Gaza, tem as trincheiras, as lutas, as brigas. Tempo de depor as armas e fazer as pazes. Nós temos a participação do Paulo Henrique. Vamos assistir aí a pergunta do Paulo Henrique. Quando existe uma convocação do Papa e algum cristão não participa, ele está pecando? Paulo Henrique, é muito interessante sua pergunta e oportuna também, porque hoje, infelizmente, até entre católicos, muitas vezes existe contestação do Papa, desobediência ao Papa, que não fica bonito, né? Então, se existe claramente desobediência a uma norma claramente estabelecida pelo Papa, sim, está pecando contra a obediência ao Papa. Que nos indica o caminho a todos a seguirem, onde não pode acontecer na nossa igreja cada um fazer o que acha que deve fazer. Se quer fazer, faz, mas deve responder por sua responsabilidade. De fato, na igreja nós temos este princípio da obediência, sim, a nosso Papa, na obediência à igreja, nossos princípios. Então, sim, nós devemos estar atentos, porque senão a gente se coloca à margem da igreja. Muito bem. Nós também, durante esses dias, temos festas de Nossa Senhora. Nós tivemos aí no dia 8 de dezembro
a solenidade da Imaculada Conceição, no próximo dia 12 de dezembro, Nossa Senhora de Guadalupe, e recordando que a família Canção Nova também fará memória, né, de 1 ano do falecimento de Padre Jonas, no próximo dia 12 de dezembro. Portanto, rezem conosco também, tendo em vista o chamado que Deus fez ao nosso fundador, Padre Jonas, a participação da sua glória. Bem, o programa Discípulos e Missionários, ele pode também ser acessado no canal que a Canção Nova tem no YouTube. Basta acessar youtube.com/Play Canção Nova, youtube.com/Play Canção Nova e procurar o programa Discípulos e Missionários. E você pode perfeitamente divulgar o nosso programa em suas redes sociais. Dodilo, chegando ao final de mais um programa, sua palavra e sua bênção para encerrarmos. Pois não. Então, no final desse nosso programa, só posso desejar a todos vocês, primeiramente, um bom domingo, uma boa semana e boa continuação no caminho de preparação para o Natal, mas também na acolhida da belíssima mensagem que o Advento como um todo nos transmite, né? Sempre essa questão, ir ao encontro do Senhor. Segundo, reviver em nós a esperança. Deus é fiel às suas promessas. E o que Deus promete ainda para o futuro, para o que estamos nos preparando, vai se realizar. Deus é fiel às suas palavras, à sua palavra. E, portanto, vivamos esse tempo do Advento na serenidade, mas também na preparação espiritual para podermos realizar neste Natal novamente um encontro pessoal muito profundo com nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.